E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, irmãos. Sabe, eu estava meditando já tem alguns dias sobre essa palavra. E você sabe, nós falamos muito a respeito da graça aqui. E falamos também que Deus abomina o esforço próprio. O esforço próprio para alcançar alguma coisa de Deus, né? Deus não quer que você se esforce para que você possa receber alguma coisa dele, mas tudo que Deus quer te dar é através da fé. E talvez, você sabe, esse é o tipo de mensagem que aquelas pessoas que não tiveram uma experiência verdadeira com Deus, elas interpretam de uma forma muito errada, né? É engraçado que às vezes eu vou falar a respeito da graça, né? Eu vou falar sobre perdão de pecados, e algumas pessoas, a primeira pergunta que elas fazem é: quer dizer então que eu posso pecar? O que eu fico pensando, né? O que está passando na cabeça do cara? Se é a primeira pergunta que ele vai, ele está louco para pecar. É a primeira pergunta, ele podia perguntar qualquer coisa. Quer dizer então que pode pecar? Tipo, já está até ofegante, assim, louco, só esperando para o pastor dizer que pode. Você vê, essa não é o tipo de questionamento que deveria estar na mente de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Porque o verdadeiro sinal, o verdadeiro indicador de que a pessoa nasceu de novo e teve a natureza transformada, qual que é? Querer viver uma vida santa, uma vida como seu pai, querer viver como Deus vive. Ora, você acha que agora que eu fui transformado, que eu recebi a vida de Deus, eu vou querer continuar levando a velha vida, né? Comendo lixo, né? Sabe essa parábola do filho pródigo, né? A Bíblia fala que aquele rapaz que decidiu, né, viver a sua vida longe do pai, veja, nunca deixou de ser filho, tá bom, irmãos? Mas por escolha ele se afastou do pai e foi para o mundo. Aí chegou num ponto tal a vida dele que ele estava invejando a comida dos porcos. Aí você fala, isso é um eufemismo, né? É um exagero, é uma figura de linguagem bíblica. Não, porque do ponto de vista de Deus, tá? Aquilo que para o mundo é prazeroso, aquilo que o mundo vende como consumo, como uma boa coisa, nada mais é do que lixo. Se a nossa justiça, olha só que interessante, se aquilo que nós pensamos que fazemos correto, lá em Isaías fala que a justiça do homem, ela é como um trapo de imundície para Deus, imagina aquilo que para nós é injustiça, é o lixo do lixo, meus irmãos. E veja, não do ponto de vista, eu imagino, de Deus e dos seus anjos também, né? Porque eles têm a visão espiritual, né? E eles devem olhar para algumas coisas que para o mundo parece ter muito status e muito valor, né? E ver tudo aquilo ali como um lixo, né? Hoje eu acordei e não sei aonde que eu estava lendo, eu li uma parábola, queria compartilhar com vocês aqui. Essa parábola fala que os ladrões invadiram uma loja muito chique, uma loja muito rica lá na Quinta Avenida de Nova York, uma joalheria, uma loja que só entrava milionário. E esses ladrões conseguiram burlar um sistema de segurança e entraram nessa loja. Tinha bolsas de marca, tinham joias, tinha muitas coisas. Só que ao invés de roubar os produtos, eles não tiraram nada de lá. O que os ladrões fizeram foi pregar uma peça naquelas pessoas. Eles pegaram os valores que estavam nas etiquetas e eles rasuraram. Então, por exemplo, uma bolsa que custava $10.000, eles pegaram o 10, né? Aqui é uma vírgula, né? Forjaram ali um pontinho e ficou aquele zero. Então aquela bolsa de $10.000 passou a valer $10, né? E aí uma joia cara lá que valia $57.000, eles botaram o pontinho lá, ficou $5,70. E aí fizeram isso com todos os produtos da loja. E aí no dia seguinte, sem perceber que esses ladrões haviam entrado, porque não havia sumido nada, começou aquela confusão, porque os clientes viram, esses irmãos sabem como é que é Black Friday, né? Quando estoura a boiada, né? O povo vai achando as coisas. Eu me lembro uma vez, irmãos, que André e eu estavam tirando uns dias lá em Nova York,
e a gente foi pegar o metrô lá na estação em Manhattan, e tinha muitas mulheres com a bolsa, com a sacola da Victoria's Secret, né? A Andressa já falou, está tendo alguma coisa lá, vamos correr para lá para saber o que é. Então vocês imaginam que a notícia vai correndo e as pessoas começaram a se desesperar e foi toda aquela confusão, porque aquilo que valia muito, valia $100 mil, passou a valer $10, $1,50, né? E aí o que tem essa história, né? Essa historinha que eu li. A Bíblia fala que Jesus Cristo vai voltar como ladrão. E do dia para a noite, tudo aquilo que é muito caro vai passar a não valer nada. A Bíblia fala que Jesus estava andando com seus discípulos em Jerusalém. E você sabe, eu gosto de vivenciar as experiências, né? Eu falei de Nova York. Um dia eu estava andando em Nova York, vendo aqueles prédios, né? O Chrysler Building, aqueles arranha-céus, aquelas coisas todas, Rockefeller Center, e maravilhado com aquilo, né? E me veio à mente os discípulos andando com Jesus quando eles chegaram em Jerusalém, que era tipo a Nova York para eles, né? A principal cidade, e eles vendo aquela estrutura fantástica do templo. E Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Tipo, tudo aquilo que enche os seus olhos hoje, tudo aquilo que para você parece importante, tudo aquilo que parece de valor, deixa eu dizer, isso não tem valor nenhum para Deus. Então, a moral da história é essa: do dia para a noite o ladrão vai vir. E aí aquilo que valia demais, aquilo que as pessoas se matavam, né? Aquilo que as pessoas faziam, trabalhavam dias e noites incessantes para poder adquirir essas coisas, do dia para a noite, essas coisas não vão ter mais valor. Sabe, o que vai ter valor é aquilo que conta do ponto de vista eterno. É aquilo que conta do ponto de vista de Deus. O que tem valor para Deus, irmãos? Fala para mim. Quem arrisca? Não, qual que é o bem mais valoroso nessa terra aqui para Deus? As pessoas. As pessoas. Jesus Cristo, quando conta a parábola do servo infiel, ele fala o quê? Olha, das riquezas de origem ilícita. Por quê? Toda a riqueza, todo o sistema financeiro mundial, do ponto de vista de Deus, ele é uma riqueza ilícita, é riqueza de corrupção, é riqueza em cima de exploração, de roubo. Então veja, ele fala assim: das riquezas de origem ilícita, granjeai amigos, ou seja, conquiste pessoas, alcance irmãos, para que eles vos recebam quando você chegar nos céus. Sabe, esse é o propósito de tudo que você tem. Sabia disso? Num primeiro momento, tudo que você tem e te serve é para o seu próprio bem-estar, porque Jesus veio para que você tivesse uma vida em abundância. Mas deixa eu dizer, se você não entendeu o propósito de tudo que você, por que você acorda, por que você trabalha, por que você vive, deixa eu falar, que sentido vai fazer a vida para você? E esse é o problema de quem entra em depressão, irmãos. Esse é o problema do milionário que está infeliz, trancado dentro do seu quarto, porque ele conquistou tudo. Aliás, acho que é Oscar Wilde que fala o seguinte: existem duas tragédias na vida de um homem. A primeira é nunca conseguir alcançar tudo aquilo que ele almejou. A segunda é conseguir almejar. Por que é uma tragédia, irmãos? Porque ele descobre que aquilo ali não vai trazer felicidade, não vai trazer significância, não vai trazer propósito. Sabe, eu louvo a Deus, irmãos, porque eu entendi isso muito cedo. Pela graça de Deus, antes dos 30 anos já era um advogado, já era bem sucedido, já tinha tudo que alguém da minha idade quisesse ter, e logo eu já descobri que isso aí não fazia muito sentido e não tinha muita coisa interessante não. Então, irmão, se você não tiver significância, se você não entender o seu propósito aqui, vai chegar o ladrão e vai remarcar o preço de todas as coisas que você tem. E o que vai contar no céu é o que você fez aqui, as pessoas que você alcançou, os irmãos que você ganhou, as vidas que você tocou para Deus. Amém, queridos?
Pergunta para alguém que está no leito de morte. Já aconteceu, já tive acho que 2 oportunidades na vida de acompanhar pessoas que estavam à beira da morte, né? Por um estado debilitado, porque tem mortes que são repentinas, né? Tem mortes que são imprevisíveis, mas tem mortes que a pessoa tem ali um diagnóstico de morte, mas ainda tem alguns dias. E eu já tive por 2 vezes na vida essa oportunidade de acompanhar as pessoas. Você imagina o que essas pessoas querem nesse momento, irmãos? Você acha que elas estão preocupadas? Traz aqui a chave do meu carro para eu despedir da minha Mercedes. Não, traz aqui o meu diploma para eu olhar a última vez para ele, né? Meu diploma do MIT. Você acha que é isso? Traz aqui o meu crachá da empresa para eu lembrar a posição que eu tinha naquela organização. Não. O que eles querem é estar cercados pelos amigos e pelos seus filhos. Sabe, irmãos, então, o que eu posso dizer para você? Não espere a sua última semana de vida para se dar conta disso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não espere chegar nesse extremo para você se dar conta das coisas que realmente valiam a pena você ter lutado a sua vida. Sabe? Não espere você chegar no fim e avaliar a sua vida e ver, que eu não fiz nada, eu não deixei nada. Você sabe, eu estava conversando com alguns pastores, e a gente estava falando sobre o final da carreira de alguns pastores que aparentemente fizeram muito sucesso, mas no final se tornaram pessoas amarguradas. Por quê? Vou explicar para você. Existem basicamente, hoje no cenário, né, religioso, 2 tipos de pastores, né? O pastor apacentador, que é o pastor da igreja local, que tem relacionamento com as pessoas, que cuida das pessoas, que, né, tira o carrapato da ovelha. E tem os pastores conferencistas, né, que eles não têm uma igreja local, não têm um vínculo com pessoas, né? E é interessante que, no ponto de vista do mundo, as pessoas dão mais valor para esses pastores de conferência, né? Porque o cara só aparece lá no dia, né? Com aquele terno bonito, né? Ninguém vê aquele irmão passando vacuum no prédio, ninguém vê o irmão cortando grama. Então o cara é meio assim, superstar, né? Aparece nas conferências e tal. Só que é interessante que no final do ministério, aquele pastor que foi o pastor da igreja local, que teve uma obra que não é de tanto destaque, ele tem uma aposentadoria, uma velhice feliz, porque ele criou laços, ele criou vínculo com as pessoas, ele criou relacionamento. Você sabe, irmãos, até hoje eu tenho relacionamento com as pessoas que eu cuidei lá no Brasil, sabe? São relacionamentos que vão ser levados para a eternidade. E o conferencista não, o conferencista ele aparecia, sumia, igual estrela cadente, né? Parece, e vai embora. E aí chega no final da carreira, ele está sozinho, né? Então veja, cuidado com aquilo que parece ser sinal de coisas bem-sucedidas, irmãos. Cuidado. E você sabe, a Bíblia fala que, então, falando das coisas que realmente têm valor, né? Sobre o preço das coisas, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O propósito nosso aqui é um relacionamento com Deus, mas é ganhar pessoas. E a Bíblia fala também o seguinte, eu lembro que muito tempo esse versículo foi o meu versículo que ficava na minha cabeça, e para você ver como eu não sou bom de guardar a referência, apesar de ser o versículo principal, eu não sei de cabeça onde. Olha só, irmãos, que coisa poderosa isso aqui. Aliás, vou começar lá no 15 então. Não amem o mundo, nem o que nele há. Você acha, irmãos, que Deus ele está aqui com uma crise de ciúmes, né? Não quer, eu tô enciumado. Não, porque a gente é assim, às vezes a gente quer projetar em Deus as coisas, né? Tipo, você é best friend de alguém, né? O melhor amigo, aí aquela pessoa começa uma amizade com outro, você fala, não, você não pode ser amigo daquela pessoa não, né? Porque você quer exclusivo. Você acha que é isso que está acontecendo aqui com Deus? Sabe, Deus ele não precisa de nós, mas o que ele traz aqui
é uma advertência, é um conselho, é uma recomendação. Olha então, não amem o mundo, nem o que nele há. Agora olha a continuação: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério, né? Então, veja se o amor de Deus está em você. Quer dizer que se você ama o mundo, é porque você não é crente. É isso que está dizendo aqui? Não. Está dizendo que se você ainda ama o mundo, o amor de Deus não está dentro de você. Agora vamos ler e compreender o que ele está dizendo. Que hora que você experimentar o amor de Deus, você não vai mais amar o mundo, porque o coração é o seguinte, irmãos, ele não fica vazio, está me entendendo? Não tem como você tirar e deixar nada lá, ele tem que colocar na minha adolescência que os moleques falavam, né? Para esquecer um amor, só arrumando outro amor, né? Assim, Jesus, me ajuda, virei crente. Mas o coração ele não fica vazio. Então é o seguinte: se você ainda ama o mundo, você precisa experimentar mais do amor de Deus, porque o dia que você experimentar desse amor, você vai perder interesse pelas coisas do mundo. Está me entendendo, irmãos? Irmãos, eu me lembro, tá? Como que eu era assim, como eu amava as minhas coisas, como eu amava o meu carro, é claro que ninguém vai ficar lá abraçando o carro, dando beijo, isso é só em comercial. O que é amar o carro? O povo entrava com o sapato sujo no carro, eu não gostava. Se tinha um risquinho, eu ficava chateado. Aí na minha casa, se alguém riscasse o sofá, isso é amor para as coisas do mundo. Você está colocando as coisas num valor superior às pessoas. Então aqui fala o seguinte: se o amor de Deus encher você, essas coisas não vão mais fazer sentido. Porque qual que é o amor de Deus, irmãos? O que Jesus fala? Nisso vereis que o amor de Deus está em vocês, que vos ameis uns aos outros. Amém? Tem gente que fala assim: pastor, onde é que está esse negócio na Bíblia, que a gente tem que ir para a igreja, que a gente tem que andar junto com os irmãos? Está aqui, que ameis uns aos outros. Se você ama, você quer estar perto. É ou não é verdade? O que ele fala: não, eu amo, mas fica lá longe, meu irmão, não fica aqui perto de mim, não quero andar junto com você, não. Isso aí não é amor. Então o sinal de Deus é que nós passamos a amar como Ele nos amou. E a Bíblia fala que nisso sereis conhecidos como os meus discípulos, pelo amor. Porque você sabe, isso é o que diferencia a gente do mundo. Isso é o que conquista o mundo, porque o mundo não conhece esse amor, não conhece esse doar. Eu lembro que nós temos um missionário, alguns eu tenho certeza aqui que já conhece, o chileno, né? O chileno Vergara. Quem conhece o chileno, nosso missionário, que está abrindo missões ali nos povos muçulmanos, nos países que perseguem a igreja. E ele estava contando o testemunho de um cara, de um cristão, que converteu um colega de trabalho dele que era muçulmano. Ele fala que lá eu acho que era na Índia, eles têm o hábito de deixar os sapatos para o lado de fora. Então mesmo no trabalho, eles chegavam para trabalhar, tiravam os sapatos, iam descalços. Será que é isso mesmo? Esquisito, né? E eles ficavam descalços. E ele fala que esse cara pegava, você sabe, os caras andam de chinelo, né? Vai virando aquele barro, vai suando, vai aquela poeira, né? Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida pelo menos, não tem muita poeira, né? Mas tem lugares que são muito empoeirados, acredita em mim. E aí ficava sujo o chinelo, mas ele todo dia lavava o chinelo, a sandália desse colega dele. E o cara chegou no primeiro dia, achou esquisito aquilo, mas tudo bem. No outro, e assim subsequentemente. Eu não sei bem a história, até porque já faz alguns meses que ele me contou isso. Mas, moral da história, um dia o cara perguntou: por que meu chinelo, minha sandália aqui está sempre limpa, né? E o outro falou: não, é porque eu lavo ela para você, né? Diz que ele ganhou o cara desse jeito. Diz, cara, mas por que você faz isso? Não, isso é para demonstrar o amor, para demonstrar
a honra por você. Ele falou, mas ninguém fez isso, né? Você sabe, a gente quando escuta sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, né, já é algo que toca muito a gente, né? Mas se você entender o contexto ali, vai fazer muito mais sentido para você. Aquilo era um serviço extremamente indigno, tanto que nenhum discípulo queria fazer isso. Quem faziam eram os escravos, era o serviçal que ia lá lavar o pé deles. Então era mais ou menos o seguinte: a gente tem uma sujeira aqui, a gente está brigando aqui, quem é que vai? Jesus pega a vassoura, vai lá e limpa no seu lugar. Meu irmão, essa vai lá no rim, né? Então veja, o que constrange as pessoas é o amor, é o serviço. Então veja, mas a primeira coisa é você não amar as mesmas coisas que o mundo está amando. E eu não estou falando aqui para você ser um legalista, né? Como que a religião faz? O irmão ama, sei lá, vou pensar numa coisa bem errada aqui, mas sem ofender os irmãos. O irmão ama trapacear, ama levar vantagem. E aí, vamos supor que ele se converteu, né? Foi para a igreja, virou crente, comprou roupa de crente, botou Bíblia de crente, Bíblia tipo desodorante, e aí foi todo bonitinho. E aí ele, segunda-feira, vai para sua empresa, e aí o cara erra o troco lá, ele já ia embolsar o dinheiro. Ele fala, não, mas eu sou crente. Ele vai lá e dá o troco certo. Veja, não há uma transformação ainda, porque ele ainda tem o desejo de tomar, ele ainda quer trapacear, ele está só se reprimindo, eu não sei, não ficou perfeito esse exemplo não, mas ele ainda o que? Ainda ama o dinheiro, em outras palavras, né? Por que alguém trapacearia? Porque ama o dinheiro. Agora, qual que é a solução? Não amar o dinheiro? Deixa eu dizer, irmãos, não se preocupa com isso. A Bíblia fala que se você se encher do amor de Deus, você vai perder interesse pelo mundo. Então, em suma, irmãos, o que nós precisamos é nos encher de Deus, nos encher do amor de Deus, nos tornarmos cheios. Então, é isso que fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, olha agora, o que há no mundo? Vamos lá, vocês estão acompanhando? No 16. Pois tudo que há no mundo, tracinho, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então veja, tem 3 coisas no mundo, irmãos: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. É só isso, é apenas isso, meus irmãos: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. O mundo inteiro se move, vive, se resume a esses 3 aspectos. E aqui está dizendo que isso não provém de Deus. 17, por finalmente, né? Chegamos no versículo que eu ia falar, né? E aí, a essa altura eu já me dei conta que a palavra foi para outro rumo, não na que eu tinha preparado. Diz assim no 17: o mundo e a sua cobiça, né? Na versão Almeida está, e a sua concupiscência, mas uma versão mais contextualizada: o mundo e a sua vaidade passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está me entendendo? Então, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso passa. E deixa eu dizer, não vai passar no fim dos tempos, passa o tempo todo. Você sabe, quando eu era adolescente, o meu sonho era ter um Monza. Os irmãos estão rindo, né? Eita, carro brega, carro feio. Mas na época era o top das galáxias, né? Você está rindo porque você é o tempo da Brasília, não é ou não é? Mas eu queria ter um Monza, né? Gordinho, aí não, aí você avacalha com o culto. Então, eu pergunto, que vale esse troço hoje, meus irmãos? Você não quer nem dado. Às vezes você acha que nos Estados Unidos, os carros abandonados, o cara cansou do carro, não quer mais, ele some com essa lata daqui. Mas um dia, aquilo ali foi a cobiça de alguém.
Um dia alguém se matou de trabalhar para comprar aquele negócio ali. Então esse é o problema das coisas do mundo, porque o diabo concebeu um sistema que a Bíblia chama o sistema do mundo, que qual que é? Que você vai estar sempre correndo atrás de coisas, você nunca vai estar satisfeito. É a forma dele te escravizar, é a forma dele te acorrentar, é a escravidão moderna, você ficar escravo da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e da ostentação de bens. E você nunca vai sair disso se você entrou nesse sistema, a não ser que você mude a sua mentalidade, que você entenda que essas coisas não têm valor. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, para de ficar correndo atrás de vento, ficar correndo atrás de coisa que não tem valor. Ah, pastor, então eu vou fazer voto de pobreza. Não faz não, filho. Não faz voto de pobreza não, tá? Eu depois não quero saber ninguém arrependido reclamando comigo. Não é isso, não é isso. Dinheiro é bem-vindo, irmão. Porque, veja, não vai cair num... O problema nosso é isso. O ser humano, depois do pecado, ele se tornou tão desequilibrado que ele não consegue encontrar o centro. Ele não consegue encontrar o fiel da balança. Então, ele vai de um extremo ao outro. Ou ele ama o dinheiro, ou ele odeia o dinheiro. Não é nenhum nem outro, meu irmão. Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é algo inanimado, é uma coisa que não tem sentimento, que não tem valor nenhum por si só. Quem vai dar valor para ele é você, da maneira como você lidar com ele. Então, aqui está dizendo o seguinte, para você não usar o seu dinheiro para essas coisas que passam, porque aqui fala que o mundo e a sua vaidade passa. Fala assim, passa, com a mão, passa. O mundo e a sua vaidade passam, irmãos. Mas tem um porém, tem uma salvação para nós aqui, irmãos. Aqui fala, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos repetir? Permanece para sempre. Ah, irmão, que é isso? Come on. Você vai investir aonde? Naquilo que passa ou naquilo que permanece para sempre? Irmãos, eu estava vendo a história de José do Egito, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei em lágrimas, porque José do Egito, ele tinha uma certeza tão grande, uma fé tão grande esse cara tinha, que, você sabe a história, ele foi levado cativo, foi para o Egito, mas ele nunca perdeu a fé, e ele sempre teve a certeza que Deus ia cumprir a promessa dele, de que ia tirar aquele povo do Egito. Tanto que tira, né? Você conhece a história, as 10 pragas, a novela da Record, né? Travessia do Mar. Só que veja, José não contemplou isso. E sabe o que José pede no momento da sua morte? Ele fala assim para os seus irmãos: o dia que o Senhor cumprir as suas promessas e tirar vocês daqui, vocês carreguem o meu caixão, tirem o meu corpo daqui do Egito, porque com certeza Ele há de vos visitar. Irmãos, que fé que é essa? Uma fé que transcende a vida, uma fé que não é pro aqui e agora, uma fé que não está preocupada com a semana que vem, mas é uma fé que entendeu a eternidade. Tudo bem, Deus não vai cumprir durante minha vida, não quero mais. Não, ele falou, tudo bem se não for com a vida, mas Deus vai cumprir o que Ele falou, e o dia que Ele cumprir, vocês catam os meus ossos e levam embora também, porque fiel é aquele que prometeu. Você sabe, eu estava, muito tempo atrás, eu estava orando, e compartilhando com Deus os meus desejos no meu coração, e aquilo que eu queria, e eu lembro que o Espírito Santo me fez uma pergunta. Você sabe que Deus, quando pergunta uma coisa para você, Ele já sabe a resposta, né? É para que você pense, você reflita, né? Ele falou assim: você é tão, eu não lembro exatamente, mas você é tão fugaz, é tão raso, é tão limitado naquilo que você conversa comigo, que você só pede coisas para essa vida. Eu falei, é verdade, né? Porque para Deus, o final dessa vida não é o fim, é o começo. E a gente fica pensando só nessa vida.
A gente não conversa com Deus sobre uma relação eterna que está sendo construída. E a gente fica vivendo só o aqui e agora, vamos comer tudo aqui, vamos gastar tudo, né? Esquece que tem que jantar. Sabe, irmãos, não se iluda com essas distrações, não se iluda com aquilo que é do momento, sabe? Não se envolva demais com as coisas do mundo. Deixa eu dizer, existem coisas que são verdadeiramente importantes e verdadeiramente você deveria dedicar e investir a sua vida. E a Bíblia fala que as coisas que você semear, as coisas que você plantar, as coisas que você conquistar aqui, passam. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso é forte demais, irmãos. Permanecer para sempre. Sabe, eu quero viver nessa dimensão. As coisas que eu quero fazer, eu quero que tenham relevância. Você sabe qual que é a minha crise, irmãos? Estava conversando, o pastor Saulo esteve aqui tem 2 semanas, e eu estava compartilhando, porque ele também tem a mesma crise. A nossa crise, deixa eu falar, não é viajar para as ilhas gregas, não é porque não tem dinheiro para comprar um outro carro, não é porque não tem dinheiro para comprar, para viver numa mansão. A nossa crise é ser relevante para a nossa geração. Eu não quero ir embora dessa terra aqui e falar, Elias, foi, tá bom. E aí, quanto tá? Você viu o jogo do São Paulo? Quanto tempo? Eu não quero ser alguém irrelevante, irmãos, porque você e eu não fomos chamados para isso. Nós somos plantados aqui para fazer a diferença. Você sabe que aqueles irmãos lá de Atos, a Bíblia fala que quando eles iam chegando num lugar, quando eles iam chegando num território, uns falavam assim: eis aí aqueles que chacoalharam, que abalaram o mundo. Sabe, esse é o papel do crente. Você foi chamado para isso, irmão. Você não foi chamado para viver aqui, come, dorme, trabalha, vai na igreja, dá uma risadinha aqui, fica triste ali, assiste a novela. Irmão, isso vai passar. E como eu falei, tem gente que vai se dar conta lá na eternidade, tem gente que se dá conta aqui na hora da morte. Não espera para se dar conta quando for tarde demais. Não espera. Sabe, como eu falei, no leito de morte, o cara, ele se dá conta que nada daquilo que parecia valia a pena. Sabe, você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor no dia de hoje. Faça algo de relevante. Faça algo que realmente vá fazer a diferença. Agora, como eu falei, não é nenhum extremo nem outro. Não é viver amando dinheiro, mas não é vivendo odiando dinheiro. Para que é o dinheiro? Para que são os seus bens? Para que é e eu estou falando dinheiro, mas pode ser também a sua posição social que Deus colocou, o idioma que você sabe falar, ou a sua profissão, aquilo que Deus colocou hoje na sua mão. O que você tem hoje, o que você construiu, deixa eu dizer, o que você vai fazer com isso de agora para frente? Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir a Deus. Vou usar o que eu tenho para servir a Deus. Estou dizendo para você largar a mão de nada. Então, o cara que é médico, ele vai servir a Deus na profissão dele. O cara que tem condições de fazer outra coisa, ele vai lá e vai servir. Mas veja, o objetivo, a direção, o rumo da vida dele não é balizado pelas coisas que são transitórias, pelas coisas que são passageiras, mas ele está focado em fazer aquilo que é eterno, aquilo que tem relevância do ponto de vista espiritual. Sabe, é isso que é essa advertência que o Senhor fala. Mas o ponto, talvez central aqui, é essa: não amem ao mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Encha-se desse amor, encha-se de Deus, né? A palavra que eu tinha preparado, que eu mandei você abrir em Atos 1, eu vou ler aqui, só para não deixar, só para ter valido a pena você colocar o dedo aí, mas vai complementar essa mensagem, porque tem um detalhe, irmãos. Se você, lá em Atos 1, no verso
no verso 8, né? Só que, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, primeiro eu queria só considerar rapidamente esse versículo. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, primeiro, eu achava que esse negócio de receber poder era para missionário. Então, vamos enviar o cara lá para a Índia, vamos orar aqui para ele receber poder. O cara, e tchum, o cara ia lá para a Índia, virava o pau, era o super crente e saía pregando. Porque à primeira vista é isso que o texto fala: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Sim ou não? Os irmãos estão comigo aqui? Mas aqui não fala o seguinte: recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Não sei se está na sua versão, mas na minha pelo menos. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então veja, o que o Espírito Santo me ensinou a respeito desse texto? Que a vida cristã é impossível de ser vivida por nossa conta. Nós não damos conta de viver nesse padrão que Deus quer que a gente viva. A única forma é recebendo poder dos céus. Então esse poder dos céus vem na figura do Espírito Santo. Você sabe, Jesus lá em João 14, ele fala o quê? Olha, fala para os discípulos: eu preciso ir para o meu Pai, mas eu vou mandar outro Consolador. Ou seja, hoje eu não vou mais ficar aqui, mas vai vir um ficar no meu lugar. Então é como se o Espírito Santo fosse Jesus Cristo andando do seu lado. Então você vai falar uma besteira a Jesus: Pedro, o que você vai falar, rapaz? Entendeu? Olha, Pedro, deixa eu te explicar, não é assim, é assado. Então o Espírito Santo é como Jesus Cristo foi para aqueles discípulos. Então aqui está dizendo o seguinte: que você precisa receber o Espírito Santo, você precisa receber esse revestimento de poder para que você dê conta, porque Deus já havia compreendido que sozinho você não dá conta. Está me entendendo? O problema da religião é esse, virou um manual. Então o cara quer ser um bom marido, o que ele faz, irmãos? Vamos ler os 10 passos para ser o bom marido. Isso aí é aprendizado, Deus vai te dar, é poder. Amém? Então, irmãos, Jesus falou: olha, vocês vão receber poder. Agora, para que é esse poder? O que é esse revestimento de poder, meus queridos? Para que você possa viver a vida que Deus estabeleceu para vocês. Não tente fazer isso em casa, não tente fazer isso sozinho. Você vai se frustrar, você vai ficar cansado, irmão. Já viu? O cara era uma bênção na igreja. Tocava, cantava, pregava, lavava, limpava o teto, cumprimentava os irmãos, abraçava todo mundo, fazia de tudo. O cara era o braço direito do pastor. Cadê o fulano? Não vi mais, ele despirocou. Já viu aconteceu isso? Eu já vi um monte de gente, do nada o cara ficou doido, endoidou, foi para o mundão, começou a usar droga e virou o pior dos caras. Por quê? Chega uma hora que o cara quebra, se ele estiver fazendo a força dele. Está me entendendo? Então religião produz isso, irmãos. Religião é você se esforçando para fingir o que você não é. E aí a igreja se torna aquele lugar de um monte de gente frustrada e reprimida. Aí o cara entra para um culto desse, ele fica aquela cara solene, nem ri para o pastor. Aí sai lá fora, alegria e tal, porque aqui ficou lugar de fingimento. Sabe, não é isso que é cristianismo, é mudança de natureza. Sabe, não adianta você querer servir a Deus se você não teve a mente transformada. Agora, a única maneira disso acontecer, a Bíblia fala, é quando você recebe o poder do próprio Deus, porque isso não está ao alcance do homem, isso não depende de você. Lembra que nós estudamos domingo passado, o último ponto de Martim Lutero: só lhe deu glória, ou seja, toda a glória seja dada a Deus, sim ou não? Deixa eu dizer, se você fizer na sua força, a glória não é de Deus, a glória é sua, foi você quem fez.
Então veja, você não dá conta. A única maneira de você ser transformado, receber poder do alto. Por isso Jesus fala: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra é dunamis, que também dali se traduziu, veio a origem da palavra dínamos, né? Poder, força. E aí fala: e sereis minhas testemunhas. Por quê? Você não testemunha falando, freguês. Você testemunha com o seu exemplo de vida. É assim que você prega. O cara vai olhar para você, você não precisa abrir a boca. Ele vai falar: me convida para ir lá nesse lugar. Eu quero tomar disso aí que você toma. Me dá dessa água viva que você bebe. Porque para quem vive nesse poder, quem recebeu o poder, por onde ele passa, as pessoas percebem esse poder, percebem a vida de Deus, porque o próprio Cristo falou que do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, quem está perto de um lugar que está fluindo rio de água viva, fica molhado também. Tem que ficar molhado quem está à sua volta. Tem que fazer diferença onde você está. Mas deixa eu dizer, não tenta fazer isso na sua força, só quando você receber poder de Deus. Então Deus vai derramar poder para que você possa transformar, para que você possa viver a vida que lhe agrada. Amém, irmãos? Então, não amem o mundo, nem o que nele há, mas busquem as coisas que são do céu. Busca o poder do Espírito. Encha-se do amor de Deus. Encha-se. Sabe, é isso que Deus fala. Deus não está falando de você parar de fazer nada que você está fazendo de errado. Isso é uma consequência. É uma consequência daqueles que receberam essa transformação, esse poder de Deus. Então, experimente do poder de Deus. E o mundo e a sua vaidade, eles vão passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quantos querem deixar um legado? Sabe, você não vai deixar um legado aqui na terra. Você vai deixar um legado espiritual para o resto do mundo. Você vai ser conhecido como um dos patriarcas da igreja do Senhor Jesus na cidade de Tampa. As vidas que você tocou, você vai chegar no céu e você vai ser recebido por gerações que foram tocadas simplesmente pela sua obediência à palavra. Você já teve a curiosidade? Bem, eu sei que tem pessoas que são a primeira geração que se converteram. Não é o caso meu. Eu tive curiosidade de perguntar para minha mãe como que o evangelho chegou na minha família. O evangelho chegou na minha família através do meu bisavô, que era um fazendeiro no interior de Mato Grosso, uma cidade chamada Pochorel. E ele fala que veio um missionário americano que estava de passagem, era muito comum. Não existia hotel, não existia estrada, né? As pessoas, acho que viajavam a cavalo. É muito comum as pessoas chegarem nas fazendas e pedirem pousada. É isso, Valdeci? Pedir pousada? Tem isso hoje ainda? Olha que legal, vou pedir pousada na nossa fazenda, hein? Era muito comum, e diz que esse missionário chegou na casa do meu bisavô. Ele era alguém que idolatrava, né, imagens, que ele tinha lá a sua fé. E ele pediu pousada naquela casa, e ali naquela casa ele pregou o evangelho. E o meu bisavô, minha bisavó e os seus filhos, óbvio que não tinha opção. O bisavô, o que o pai mandava, os filhos já estava decidido. Pregou o evangelho, eles aceitaram a Cristo. Então eu fico imaginando, irmãos, que esse homem, esse missionário americano, que semeou a sua vida lá em terras brasileiras, talvez o dia que eu chegar no céu com as pessoas que eu ganhei, eu vou estar junto com as milhares de pessoas que você não tem noção, irmão. Você não tem noção, porque o poder não é da sua palavra. Você não tem noção do poder quando Deus usa a sua boca para liberar a palavra dele. Sabe, é isso que eu decidi fazer da minha vida. Conquistar aquilo que tem valor eterno. Chegar no céu e
e mostrar diante de Deus as pessoas que o poder dele na minha vida operaram e foram alcançadas, porque é isso que tem valor, irmãos. Então tudo que eu busco é em função disso. Não estou dizendo que eu não vou mais trabalhar, não estou dizendo que eu não vou mais ter nada, mas tudo é em função disso, de um propósito, de uma direção, de uma meta, de um objetivo. E não é algo que vai acabar ali, irmãos. Não é algo que vai passar com esse mundo, não é algo que vai passar com a morte, mas a Bíblia fala: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, minha gente. Vamos agradecer a Deus.